Fala galera do Emancipa, chegamos aí à nossa sexta aula, superamos aquela parte super micro e vamos subir um pouquinho na escala. E hoje vamos falar sobre histologia. Se eu não me engano é a aula 6, né? Possivelmente é a 6, no máximo é a 7. Enfim, acompanhando o nosso progresso até o momento, bom, átomos e moléculas vamos deixar para a galera da física e química, mas nós já falamos sobre organelas, falamos sobre células. Hoje falaremos sobre tecidos, posteriormente órgãos, sistemas e, enfim, chegaremos ao organismo. O tema da aula de hoje é histologia, que é o estudo de todos os tecidos. Bom, tudo começa ali quando o ovócito encontra o espermatozoide. Apenas duas células são capazes de gerar diferentes tipos de tecidos. Bom, temos os glóbulos vermelhos, músculo liso, tecido adiposo, células do intestino, células do músculo, tecido ósseo, conjuntivo, nervoso. Bom, o grande ponto é, o núcleo de todas as células do seu corpo possui o mesmo DNA, seja ela a célula da epiderme, a célula do coração, no núcleo delas o DNA é o mesmo. Mas como é possível não haver erros nesse processo de diferenciação? Por exemplo, o que impede que uma célula cardíaca nasça na minha pele, ou vice-versa, que uma célula cardíaca nasça lá no meu coração? A resposta para isso ela vai se encontrar no nosso núcleo. E para isso vamos ter que dar uma pequena revisada sobre o DNA. Na verdade, se eu não me engano, nesse ponto nós não vimos. O DNA é uma fita de 2 metros de comprimento, ok? Bom, maior do que muita gente. Agora, eu tenho que compactar 2 metros de fitas para caber apenas em um núcleo. Como isso acontece? O DNA ele vai se associar a algumas proteínas, que são chamadas histonas, e a partir do momento que o DNA se associa a essas histonas, o material genético passa a se chamar cromatina. Beleza. A cromatina se condensa até chegar ao chamado cromossomos. Chama a atenção de vocês para esse estágio, a cromatina. A cromatina ela vai possuir diferentes estágios de condensação. Em alguns momentos ele vai estar menos condensado, a chamada eucromatina. Em outros momentos vai estar super condensado, que é a chamada heterocromatina. Bom, e daí? Vamos usar uma analogia para a gente entender melhor esse lance. Imagina que, sei lá, estamos no século 18, 17 e entramos numa fábrica de automóveis. O grande ponto é, dentro dessa fábrica de automóveis, todos os funcionários recebem um grande livro, um grande manual de instruções, que é uma versão única. A questão é, quando eu e você fôssemos ler esse livro, nos depararíamos com isso. Apenas uma parte do livro pode ser lida. A outra parte ela está coberta por uma tarja, de forma que nós não conseguiríamos ler. Ou seja, se eu sou o cara que produz o motor do carro, a parte desse livro enorme que está escrito como produzir motor do carro, eu posso ler. Todas as outras partes eu não irei conseguir ler, beleza? Dessa forma, eu só consigo ler aquilo, eu só consigo produzir aquilo que eu consigo ler, beleza? Vamos dar uma contextualizada agora para o lance biológico. As fábricas são como se fossem as nossas células. Esse grande livro de informações é o nosso material genético. Afinal, dentro dele existe instruções de como criar um corpo humano. Essa parte que nós podemos ler é a chamada eucromatina, e essa parte que nós não conseguimos ler é a chamada heterocromatina. E o que isso tem a ver? Bom, como isso se aplica na célula? Se nós pegássemos a célula cardíaca e avaliássemos o DNA dela por completo, apenas a parte que está escrita a informação produz as células cardíacas se encontra em eucromatina. Todo o resto do DNA se encontra em heterocromatina. Então aquela parte do DNA que está escrito produza célula cardíaca, produza célula muscular, não está cabível de leitura. E se não é possível ler aquele DNA, é impossível realizar seja lá a função que é necessária. Quando nós vamos avaliar o núcleo de uma célula, é impossível olharmos por esses microscópios tradicionais. Eles ampliam a imagem em, sei lá, no máximo 400 vezes. Quando nós olhamos o microscópio eletrônico, que é a chamada microscopia eletrônica de varredura, ela consegue ver 400 mil vezes a imagem. Então, quando nós olhamos um núcleo de uma célula, em microscopia eletrônica, ele vai estar dessa forma. Toda essa parte mais clara, mais visível,
é a chamada eucromatina. Toda essa parte mais escura, mais eletrodensa, é a heterocromatina. Bom, só de ver essa imagem na biologia, a gente já consegue entender que é uma célula de alta intensidade, que é uma célula que realiza muitas funções, porque ela tem uma grande parte de eucromatina. Se nós pegarmos um corte de pele e fizermos nele uma microscopia eletrônica, vai ter muito mais partes escuras do que partes brancas, porque uma célula de pele realiza uma menor intensidade. As atividades de uma célula da epiderme possuem uma menor intensidade. Bom, beleza. E quais são as classificações dos tecidos? Estudaremos 4 tipos, na verdade estudaremos 2. O muscular e o nervoso vai ficar para a próxima aula porque são mais intensos, né? Mas hoje vamos estudar o epitelial e o conjuntivo. E eu garanto para vocês que é muita matéria. Bom, o que é o tecido epitelial? Ele é o tecido de revestimento. Ele é avascular, ou seja, ele não possui vasos sanguíneos e ele possui células justapostas, uma sempre bem grudada na outra. E como o tecido ele é avascular, ele não recebe nenhum tipo de nutrição através de vasos capilares, ele recebe nutrientes do tecido subjacente, ou seja, o tecido que vai estar ao lado, em cima ou embaixo. Existem algumas formas de tecido epitelial, dentre elas a gente destaca o tecido epitelial ciliado, né, que ele vai estar aqui, o que reveste o nosso nariz, e o tecido epitelial queratinizado, essa camada amarelinha é a queratina, ela vai estar na superfície da pele. E qual vai ser a função do tecido epitelial? A maior função dele é promover o revestimento e proteger os órgãos, e tanto internamente quanto externamente. Então a gente olha aqui aquele tecido ciliado aqui no nariz, temos um epitélio pavimentoso estratificado aqui no nosso esôfago e por aí vai. Bom, temos o tecido epitelial glandular. Qual é a função dele? Secretar substâncias para todo o organismo. São as nossas glândulas. E existem 3 tipos de glândulas. As glândulas elas são classificadas em 3 tipos: endócrina, exócrina e mista. As glândulas endócrinas são aquelas que liberam a secreção dentro de um vaso sanguíneo. Elas fazem do nosso sistema circulatório uma espécie de correios. E por quê? Bom, elas são produzidas na região do hipotálamo, na verdade na hipófise. A hipófise está abaixo ali do hipotálamo. E essas são regiões cerebrais, mas mesmo sendo produzidas em regiões do cérebro, elas precisam distribuir esses hormônios para os ovários, testículos, para as mamas, para os rins. Elas precisam distribuir para diferentes partes do nosso corpo. E como ela faz isso? Liberando dentro dos vasos sanguíneos. E os hormônios vão aí sentido corrente sanguínea para chegar nos seus determinados órgãos. São exemplos de glândulas endócrinas a hipófise, que é essa que nós estamos vendo. Cadê ela? Que é essa que nós estamos vendo aqui, essa hipófise, a tireoide, que está aqui na nossa garganta, e a adrenal, que ela está em cima dos rins, beleza? Glândulas exócrinas. Bom, as glândulas exócrinas são aquelas que liberam sua secreção dentro de um tubo, mas não dentro do vaso sanguíneo. São exemplos de glândulas exócrinas, por exemplo, as glândulas mamárias. Nós temos aqui os ductos são essas partes aqui, esses fiozinhos que estão correndo até o mamilo, e onde é produzido essa glândula aqui. Então percebam que uma glândula não lactante ela é mais murcha, mais vazia, e a pessoa quando está lactando, essas glândulas vão ficar mais cheias, o que justifica o aumento dos seios de grávidas. Outro exemplo de glândulas exócrinas são as glândulas que produzem a saliva. São 3, né? A parótida, que está aqui do nosso lado, a maior das glândulas salivares. Há uma glândula abaixo da nossa maxila, a submaxilar, e temos uma glândula abaixo da língua, que é a sublingual. Nunca falta saliva debaixo da língua, se vocês já perceberam. E temos também a glândula que é mista. Essa ela vai ser encontrada realmente no pâncreas, e acontece que ela tem a porção endócrina, que é uma porção que vai liberar a substância para o vaso sanguíneo, e vai ter uma porção exócrina, que é liberada aqui nos tubos. Então por isso que ela é mista. Ela tem partes endócrinas e também possui partes exócrinas, beleza? Próximo tecido, esse vai ser maior, é o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo ele é constituído por muitas células e também por muitas fibras. Ele é rico em substâncias intercelular, ou seja, as células não estão justapostas uma do lado da outra. Quais que são as suas funções?
conexão entre os órgãos ou tecidos, sustentação mecânica, proteção contra infecções e armazena e distribui substâncias pelo organismo. Por ser muito variado, o sistema conjuntivo ele é bem grandinho. Então temos o tecido conjuntivo propriamente dito, o tecido conjuntivo cartilaginoso, ósseo, sanguíneo, também chamado de hematocitopoético, e o tecido conjuntivo adiposo. Passo a passo vamos olhar eles, vamos lá. Então, primeiramente, o tecido conjuntivo propriamente dito. Bom, tecido conjuntivo propriamente dito. Acabo de perceber um erro na escrita, saiu conjuntivo. Mas enfim, o tecido conjuntivo propriamente dito ele é dividido em duas partes, frouxo e denso. O tecido conjuntivo propriamente dito, frouxo, ele é constituído por mais células do que fibras. Esse tipo de tecido está distribuído em todo o corpo, sendo responsável pela união entre diferentes órgãos ou estruturas. No corte ao lado nós temos aqui um corte de pele, a epiderme em cima, né, a nossa pele a nossa superfície. Temos um tecido conjuntivo ligando a epiderme ao tecido conjuntivo denso. Gente, células são incolores, tá? O que acontece na imagem aqui é que ela foi corada por um processo de HE é sigla de hematoxilina e eosina, e nesse processo nós conseguimos fazer duas coisas. Os núcleos celulares nós conseguimos corar de roxo, e o citoplasma ele fica corado de qualquer outra cor mesmo, lilás, mais rosado. Perceba que ele possui a diferença entre o conjuntivo frouxo e o denso é que o tecido conjuntivo frouxo ele possui mais células do que fibras, e o denso ele possui mais fibras do que células. Se esse tipo de coloração consegue corar os núcleos de roxo, observa como é o tecido conjuntivo em cima, com vários pontos roxos. Observa o tecido conjuntivo de baixo, pouquíssimos pontos roxos. O tecido conjuntivo denso ele vai possuir pouquíssimas células, ele vai possuir poucas células, vai possuir mais fibras, e isso justifica essa coloração. Eles são resistentes a trações e são encontrados envolvendo órgãos também e em tendões e ligamentos. É ele que impede que quando nós puxamos a nossa pele, a minha pele não saia na minha mão. Mas o ponto é, eu falo de células e fibras, mas o que é esses tipos de fibras? Bom, existem alguns tipos de fibras, vamos falar aqui só das mais importantes. Bom, a primeira delas é a fibra colágena, constituída, adivinhe, de colágeno. Elas oferecem resistência aos órgãos e são encontradas nos tendões. Tendões são essas partes no desenho representadas em branco, são elas que ligam a nossa musculatura ao nosso sistema esquelético. Bom, são tecidos de baixa regeneração e uma vez que você lesiona ele, você tem sérios problemas. Esse daqui é um dos principais, talvez o mais famoso, que é o chamado tendão de Aquiles. Uma vez que esse tendão se rompe, observa que a musculatura aqui é a musculatura posterior à perna, a musculatura da sua panturrilha. Uma vez que você lesiona esse tendão, você rompe ele, você perde o movimento parcial da perna. Então você não conseguiria, por exemplo, fazer o movimento de levantar e descer o pé. Bom, outra fibra importante é a chamada fibra elástica, ela que promove a elasticidade de alguns órgãos, como por exemplo os pulmões e as artérias. Nós precisamos da elastina no pulmão para inspirar, e quando nós expiramos, o pulmão volta ao normal. E também precisamos da nossa elastina nas nossas artérias. A artéria ela é responsável por transportar o sangue do coração a todo o corpo. Então, no momento que o sangue sai do coração, ele sai com uma pressão muito forte. E se não tivesse essa elastina, na hora que o coração manda essa pressão muito forte, a veia se rompe. E aí teríamos aí a hemorragia já de cara. A elastina é o que previne isso, então o sangue bombeia com força, ela estica, mas volta ao normal. Essa talvez seja a maior diferença entre uma artéria e uma veia. As artérias elas possuem elastina. Bom, e que tipo de célula vai constituir esse tecido? Vamos ter os tricoblastos, que produzem o colágeno, os macrófagos, que realizam a fagocitose, ou seja, elas fazem a defesa imune, elas matam todos os corpos estranhos encontrados. Bom, vamos ter os mastócitos, que são relacionados à alergia, liberando histamina, e também liberam a heparina, que é um tipo de anticoagulante. Os plasmócitos produzem os nossos anticorpos. Então, mastócitos e macrófagos, mastócitos e plasmócitos estão relacionados aí à nossa imunidade, beleza? Bom, vocês lembram que eu tinha dito que células constituem tecidos, tecidos constituem órgãos? A pele
ela é formada por diversos tipos de tecidos diferentes. E se é formada por diversos tipos de tecidos, se caracteriza como órgão. A pele é inclusive o nosso maior órgão. Não é o intestino com seus 3, 4 metros, não é o coração, não é o pulmão, é a pele, é o nosso maior órgão. Avaliando o nosso corte de pele aqui do lado, nós vemos que ele é constituído por diferentes tecidos. Temos aqui a parte mais basal, o tecido adiposo, vai ter a derme, a derme, a epiderme. E lembra daquele desenho que estava corado, a epiderme, tecido conjuntivo frouxo e tecido conjuntivo denso? É nessa parte aqui, em uma ilustração, né? A epiderme, seria aquela parte super roxa, o tecido conjuntivo denso aqui de baixo, é o que nós chamamos de derme, e entre os dois teria o tecido conjuntivo frouxo. Não dá para ver aqui por questão de zoom, mas o tecido conjuntivo frouxo estaria aqui no meio delas. Temos aqui uma glândula exócrina, que é a nossa glândula sudorífera, aquela que joga a água para fora. Bom, vai ter também as terminações nervosas, a camada aqui de queratina, fora os pelos, ou seja, é um órgão, possui diferentes tipos de tecidos. De tecido cartilaginoso. Bom, as principais características dela é que ele é formado por células e fibras. É avascular, tem resistência a trações e pressões. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem alguns exemplos de cartilagem, né? Cartilagem na nossa traqueia, as cartilagens da nossa traqueia, algumas dos ossos. Temos aqui a cartilagem da orelha e também essa parte do nariz. E quais são as funções dele? Sustentação mecânica, proteção, amortecimento e auxiliar na ossificação. Vamos ver esses passos. E quais são as células do tecido cartilaginoso? Bom, temos duas, condroblastos e condrócitos. Os condroblastos, eles formam os condrócitos e têm resistência a trações e pressões. Os condrócitos produzem uma substância intercelular. E quais são os tipos de tecido cartilaginoso? Temos alguns, vamos falar sobre 3 deles. A primeira é a cartilagem hialina. Ela é formada por fibras colágenas, é encontrada na extremidade da costela, na traqueia, e ela reveste a cabeça dos ossos. Vem comigo nessa representação que está aqui do lado. Isso é uma representação de um joelho. Então aqui em cima está o fêmur, aqui embaixo está a tíbia. Revestindo a cabeça do fêmur e da tíbia, nós vamos ter a cartilagem hialina. Entre a cartilagem nós temos aqui o chamado líquido sinovial. Esse líquido sinovial, junto com a cartilagem, que ameniza quando nós pulamos, quando nós andamos, então ela ameniza o atrito entre os dois ossos. Em pessoas que constantemente estão fazendo muita força, bodybuilders, né, ou pessoas que trabalham em obra, essa cartilagem ela começa a ser desgastada, então você começa a ter osso roçando no osso, porque só o líquido sinovial não é o suficiente. Isso é o que caracteriza a chamada artrose, o desgaste na nossa cartilagem devido ao excesso de peso. Aqui nós temos cartilagem entre as traqueias e ramificando aqui nós vamos ter os brônquios. Próximo tipo de cartilagem, a cartilagem chamada de cartilagem elástica. Essa nós encontramos nas nossas orelhas e também na epiglote. Bom, não sei, talvez alguém da sala já tenha aí um transversal aqui, ou as meninas que tenham um brinco nesse lado. Vocês vão perceber que quando vocês tirarem ele e ficarem, sei lá, pode ser anos sem colocar um brinco de novo, vocês vão perceber que esse buraco não vai fechar. A cartilagem elástica, ela tem baixíssima regeneração, então quando nós colocamos um brinco aqui, ele vai ser coberto, né, por células da nossa epiderme, mas o buraco em si, ele vai estar sempre ali, porque a cartilagem hialina, ela não se regenera com facilidade. Fora isso, nós vamos encontrar essa cartilagem elástica na nossa epiglote. Bom, o que é o epiglote? Eu peguei um vídeo aqui para vocês para mostrar melhor. Eu acho esse boneco deles bizarro, mas enfim, não vem ao caso. Aqui vai fazer a simulação de uma pessoa comendo, né? A epiglote é esse pedacinho aqui. Aqui nós temos a faringe, laringe e esôfago, beleza? O esôfago vai para o estômago, a faringe vai para o pulmão. Então, qual é a função da epiglote? Ela evita que alimentos entrem nas nossas vias respiratórias. E de que forma isso acontece? Observa um bonequinho comendo. Espero que minha imagem aqui não esteja ocupando. Mas se estiver ocupando, eu disponibilizo a imagem para vocês. O ponto é, o bonequinho ele vai comer, ele vai engolir a própria comida, a musculatura em si, ela vai descer. E na hora que ela desce, ela tampa a faringe.
E na hora que ela está no faringe, a comida vai descer só pelo esôfago. Eventualmente, isso falha. E quando falha, é onde nós entalamos. Tem comida entrando nas nossas vias respiratórias. Qual que é a medida que nós fazemos para isso? Tossir. Quando nós tossimos, estamos mandando ar comprimido. E esse ar comprimido é o que joga o alimento para fora. E aí ele vai descer pelo esôfago normal. Fechou? Próximo slide. Bom, outro tipo de cartilagem é a chamada cartilagem fibrosa. Essa é aquela que separa todas as nossas vértebras. Todas as vértebras do nosso corpo são separadas por cartilagem fibrosa. A lesão dessa cartilagem é o que gera a chamada hérnia de disco, muito comum em pessoas mais idosas e também é causada por pesos em excesso. Observa que a primeira imagem, temos aqui uma cartilagem fibrosa intacta, normal e saudável, e aqui nós temos o que acontece na hérnia. Essa cartilagem ela começa a se deslocar e é pressionada pelas beiradas da hérnia e chegando aqui no nosso tecido nervoso. Essa área é super inervada, né? E nesse momento aqui a dor é intensa, a pessoa mal consegue andar. Próximo tecido é o nosso chamado tecido ósseo. Qual é a característica principal do tecido ósseo? Ser duro e rígido. E para que ele tem essa rigidez? Ele promove a sustentação e a proteção. Já repararam que os nossos órgãos vitais estão protegidos por ossos? Coração, pulmão e cérebro? Todos eles estão protegidos por tecido ósseo, que são o tecido mais resistente. Se tomamos uma queda, o nosso pulmão não desloca, nosso coração não acaba. Apenas, por exemplo, batidas muito fortes pode gerar um traumatismo craniano, mas um soco na cabeça não vai gerar danos ao cérebro. E quais são as células que constituem aí o tecido ósseo? Temos duas mais importantes, que são os osteoblastos e os osteoclastos. O nosso desenho aqui está bem representativo. O osteoblasto ele recompõe o novo tecido. O osteoclasto ele absorve o tecido velho. Bom, nós vimos que todos os dias milhares de células nascem e milhares de células morrem. O tecido ósseo não está isento disso. O tecido ósseo também vai ser renovado. Ele é renovado através dessas duas células, osteoblasto e osteoclasto. Olhando as estruturas dos ossos, nós vemos que o osso ele é naturalmente esponjoso e poroso. Em excesso, esses espaços dentro do osso começam a ficar enorme. É o chamado osteoporose. Bom, eu chamo a atenção para vocês para duas coisas importantes aqui, que são os canais que é o canal de Haver e o canal de Volkmann. O sistema ósseo ele é vascularizado, ele recebe nutrientes através dos vasos capilares. E como ele chega é a partir desses dois canais ósseos, que é o canal de Haver no sentido vertical e o canal de Volkmann, que está no sentido horizontal. Estrutura de osso é basicamente isso que é o importante para vocês. E agora vamos falar sobre o tecido sanguíneo. É tecido que não acaba mais, só peguei dois tópicos. Bom, e qual é a composição do sangue? Apesar de quando nós cortamos e sai é sempre uma substância uniforme, totalmente vermelha, o sangue é uma mistura. E não é uma mistura homogênea, é uma mistura fácil de ser dissipada. Alguém aqui, todo mundo aqui, eu imagino que alguma vez dessa vida já foi tirar sangue. E quando tira sangue, coloca nesses frasquinhos, esse frasquinho vai para tipo uma máquina que faz centrifugação, e quando essa máquina faz centrifugação, ela separa o plasma das células sanguíneas. Se nós fôssemos pegar um frasco de 100 ml de sangue, 55% dele seria esse plasma sanguíneo, 45% seria as células do sangue. Mas o que é o plasma? A composição do plasma ela é 90% de água e os outros 10% se dividem entre íons, proteínas e as substâncias que são transportadas, né? Os nutrientes, o glicogênio, aminoácidos, lipídio, vitamina e o oxigênio também, tá? Ele entra nessa questão do plasma. Já as células do sangue são as hemácias responsáveis por transportar o oxigênio na célula, as células de defesa, né, os glóbulos brancos, ou chamados leucócitos, que vão ser o basófilo, eosinófilo, linfócito, monócito e neutrófilo, e as plaquetas. As plaquetas são as responsáveis por fazer a coagulação do sangue. Bom, e quais são as funções do nosso sangue? Podemos destacar 4 delas. O primeiro como eu tinha dito no começo da aula, ele é o nosso correio, ele faz o transporte de glicose, de hormônio, de oxigênio. Bom, além de fazer o transporte, ele tem que entregar. E essa troca de substâncias, ela só vai acontecer nos capilares. Os capilares são os vasos mais extremos do nosso corpo, são os vasos mais finos e delicados.
Bom, ele realiza equilíbrio térmico e também é responsável pelo processo inicial de coagulação, já que as plaquetas se encontram no sangue. Bom, como acontece esse lance de distribuição de calor e equilíbrio térmico? Esse processo possivelmente vai acontecer com a gente agora que o frio está entrando. Inclusive, eu já estou assim, que é esse abaixo das unhas o tecido fica azulado. E por que isso acontece? Bom, a temperatura do nosso corpo ela tem 36 graus. 36 graus é o funcionamento, é a temperatura perfeita para o funcionamento de todos os nossos órgãos. Por isso que pessoas com febre morrem, porque elas estão na temperatura acima. Mas temperaturas abaixo também nos levariam à morte. E o nosso sangue ele tem que recontrolar isso, ele tem que deixar, principalmente nos nossos órgãos vitais, ele tem que deixar a temperatura controlada em 36 graus. E de que forma ele pode fazer isso? Em dias mais frios, nós temos mecanismos para evitar a perda de calor. Vem comigo nesse esquema aqui. Bom, nós ganhamos e perdemos calor através da pele. Quando nós precisamos nos aquecer, vamos para o sol, absorvemos o calor e nosso corpo se esquenta. Quando está frio, nós vestimos uma blusa de frio e impedimos que o calor saia através da pele, beleza? Em dias frios, os nossos capilares, que são os vasos responsáveis por levar oxigênio, nutrientes e hormônios para as nossas células, eles decidem fazer, o mecanismo para que o nosso corpo não perca calor para o meio é o seguinte: eles passam por um processo de constrição, ou seja, eles vão se comprimindo e comprimindo. Qual é a ideia disso? Quando eles se comprimem, eles reduzem o seu volume, e quando reduz o volume, eles se afastam mais da pele. Se afastando mais da pele, dificulta a perda de calor para o meio. Mas qual é o problema disso? Se os capilares eles alimentavam até as células mais extremas, quando eles se comprimem, essas células deixam de ser nutridas, param de receber oxigênio, param de receber nutrientes, e a consequência disso é essa unha azulada. Em casos mais extremos, como por exemplo, a pessoa ficou perdida no Alasca, esses tecidos eles vão acabar morrendo, porque a prioridade são nossos órgãos vitais, coração, pulmão, cérebro, esses vão ter que estar na temperatura de 36 graus. Então, em casos mais extremos, vai ficar permanentemente sem ter circulação. E uma vez que não vai ter circulação ali, vai acontecer o que nós chamamos de gangrena, que é a morte celular por completo. Então, as orelhas, que são pontos super sensíveis, né? Quando está frio, sua orelha fica muito frio, a ponta do nariz, essas seriam partes que entrariam em gangrena. A pessoa perderia ela se ela ficasse muito tempo sem aquele tecido ser nutrido. Mas e no calor? No calor vai acontecer aquilo que faz com que todo mundo odeie o verão, que é a quantidade que a gente transpira. Qual que é a ideia? Se no inverno acontecia uma vasoconstrição, ela se reduzia, no verão vai acontecer uma vasodilatação. Os vasos se dilatam para conseguir chegar o mais próximo da pele possível. Chegando o mais próximo da pele possível, aquelas glândulas exócrinas, no começo que nós vimos, as glândulas sudoríparas, elas vão começar a liberar água na pele. Quando ela libera água na pele, ela precisa evaporar, e quando ela vai evaporar, ela leva o nosso calor. Outra forma também que ela vai evaporar, vai mandar água para a pele, vai bater aquele vento, e aquele vento ele é até refrescante, né? E esse vento vai também ajudar a reduzir a nossa temperatura corporal. Em pessoas que possuem a pele muito clara, né, fica nítido quando está acontecendo essa vasodilatação, porque, por exemplo, ela correu, e tu consegue ver que a bochecha da pessoa está ficando rosada. Isso está acontecendo porque está correndo ali uma vasodilatação intensa. Os capilares estão tão próximos da superfície da pele da pessoa que está ficando rosado a pele da pessoa. Quando não muito branca, a pessoa vai ficar até vermelha, né? Show? Então vamos aqui agora para coagulação. Repara nesse desenho aqui do lado que nós temos algumas hemácias, né, responsáveis por transportar o oxigênio para o sangue, e junto com essas hemácias tem algumas coisinhas brancas andando. Essas coisinhas brancas são as chamadas plaquetas. Em um momento que há rompimento da veia ou da artéria, são essas plaquetas que são responsáveis por fazer o tampão, impedir que haja extravasamento de sangue. Bom, uma vez que a pessoa ela tem baixa taxa de plaqueta, ela não consegue coagular o sangue. Falta de coagulação do sangue é o que vai gerar a hemorragia, beleza? Bom, e qual é a finalidade dos exames de sangue?
No exame de sangue, o médico ele observa o valor de referência para as células e faz um comparativo com a quantidade encontrada no sangue do paciente. Dessa forma, ele vai interpretando várias situações. A seguir, vamos falar sobre algumas situações de alteração dos elementos figurados do sangue. Qual é essa taxa? Vamos voltar aqui naquele slide lá atrás. Bom, as hemácias ela tem uma concentração, né, de 4 vezes 10 elevado a 6 a 6 vezes 10 elevado a 6 partes por milímetro cúbico. Os leucócitos, que são as células de defesa, têm também a sua taxa ideal e as plaquetas também. Aqui ele está generalizando, cada um dessas células de defesa tem sua taxa, né? Quando nós fazemos o exame de sangue, nós vemos que na descrição qual é a taxa ideal e qual é a taxa que você tem. Bom, então vamos lá. Se o médico pega o resultado do paciente e observa que teve um número absurdo de hemácias, o que ele pode concluir com isso? Esse paciente, ele morou muito tempo em um local de extrema altitude. E por que ele poderia justificar? Observa aqui no desenho comigo do lado. Tem dois caras escalando. O cara que está aqui embaixo, ele tem uma concentração. As bolinhas azuis são as moléculas de oxigênio. Então o cara aqui embaixo ele tem oxigênio em abundância e o cara aqui em cima ele tem pouco oxigênio. É o que nós chamamos essa condição, nós chamamos de que o ar está rarefeito. Quanto maior a latitude que você se encontra, menor é a concentração de ar por metro cúbico. Ou seja, respirar em uma baixa latitude e em uma alta latitude é totalmente diferente. Então, se você tem uma baixa concentração de oxigênio, a forma que você teria de compensar isso é ter muita hemoglobina para você conseguir carregar o máximo de oxigênio possível. Então, por isso que o cara consegue concluir que o paciente viveu por muito tempo em uma região com a alta latitude, porque nessa alta latitude havia pouco oxigênio e a forma de compensar isso é tendo bastante hemoglobina para conseguir carregar o máximo de oxigênio possível. Fechou? Ok, nós vimos que o excesso de hemácia não é de fato um problema fisiológico para a pessoa, mas e se a pessoa tiver falta de hemácia? Porque não adianta nada você estar em um local onde a concentração de oxigênio é excelente, você inspira e quase nada daquele oxigênio que tu puxa é aproveitado. A falta dessas hemácias é o que causa a chamada anemia. Bom, já a falta de glóbulos brancos no sangue poderia indicar duas coisas. O primeiro, que a medula dele está sendo aos poucos desestruturada ou corrompida, já que a medula é a responsável por produzir essas células do sangue, essas células de defesa. Ou também poderia ser um indício que você agora é um portador do vírus HIV. Bom, o que significa ser portador do vírus HIV? HIV significa vírus da imunodeficiência humana. Uma pessoa com AIDS, ela tem a síndrome da imunodeficiência adquirida, ou seja, a pessoa que tem AIDS, ela tem baixíssimas taxas de glóbulos brancos, logo ela tem um sistema de defesa super fraco. Então a pessoa com AIDS em um ponto mais crítico, ela poderia morrer de, sei lá, uma gripe, algo super fútil pra gente. Uma gripe com um sistema imunológico em dia é super fácil de ser combatida. Uma gripe sem sistema imunológico, você pode morrer. Fechou? Bom, plaquetas. As plaquetas nós vimos lá que elas são responsáveis por formar a coagulação, né? Então, se você tem uma baixa taxa de plaqueta, pode ser indício de uma dengue hemorrágica. A dengue hemorrágica, ela prejudica a produção de plaquetas. Fechou? E vamos agora para o último tecido do dia, que é o nosso tecido adiposo. O tecido que 90% das pessoas odeiam. Esse tecido ele é constituído por células específicas, são células que são capazes de armazenar energia, que são os chamados adipócitos. Então nós temos aqui um núcleo, uma mitocôndria aqui, e esse tecido adiposo ele vai ter três funções: amortecimento, isolamento térmico e reserva de energia. Amortecimento é indiscutível, né? Como que a barriga fica fofa quando a gente está gordo. Isolamento térmico ocorre porque o tecido adiposo ele se forma abaixo da derme. Vimos lá no nosso desenho, o corte de epiderme. Abaixo da derme vamos ter aí aquele tecido adiposo, e esse tecido adiposo é uma camada a mais porque impede que nós percamos calor para o meio. E reserva de energia. Toda essa gordura aqui, em uma condição mais extrema, por exemplo, quando nós não nos alimentamos, não está entrando glicose. Se não entra glicose no nosso sistema, nós não conseguimos produzir energia, pelo menos no meio tradicional. Então, qual é a solução?
esse tecido adiposo, toda essa gordura, ela vai começar a ser quebrada, até conseguir gerar glicose a partir desse meio. E a partir da gordura, nós vamos conseguir produzir energia. Tanto que as dietas alimentares, elas consistem basicamente em você cortar toda a glicose. Então você para de comer carboidratos, você para de ingerir coisas doces e você força o seu corpo a usar a sua reserva de energia que está ali nos seus tecidos adiposos. Esses tecidos, eles não morrem. Então, quando nós fazemos ali uma dieta alimentar, nós perdemos ele e ele passa nós vemos aqui que ele é uma bolinha, ele vai ficar murcho. Tá ali, só esperando o Natal, a ceia, ele só está esperando aquela fartura de comida para você ter mais glicose do que você precisa. Tendo mais glicose do que você precisa, começa então o armazenamento em massa. E esse armazenamento em massa se resulta aí no tecido adiposo, a nossa famosa gordurinha. Então, não somos gordos, temos um grande estoque de energia. Fechou? Na aula de hoje é isso, o exercício vai estar disponível em no máximo 1 hora e qualquer dúvida, aquele esquema de sempre. Chame no privado, podemos resolver qualquer problema, certo? Valeu, até a próxima!